meninas! Sérgio Miranda aqui numa ocasião especial, num vídeo especial pro Loop Infinito, porque é um momento especial. A Apple anunciou que vai largar a Intel e agora vai ter o seu próprio processador. E o macOS 10, nosso velho conhecido, também está dando adeus. Então, nesse momento muito especial, vim aqui para falar um pouco das novidades, de curiosidades e de algumas antiguidades do mundo da tecnologia. Quase passou batido na WWDC deste ano, quase. Mas aí, pessoas atentas perceberam que o novo macOS que foi apresentado, o Big Sur, ele não era bem o macOS que a gente conhecia, não era mais o macOS 10. Era finalmente o macOS 11. A gente vem esperando esse tal de macOS 11 desde o macOS 10.10.9, ponto alguma coisa para trás. Então, acabou o macOS 10, mas por que acabar o macOS 10? Justamente agora, quando ele vai fazer 20 anos. Ele foi apresentado em setembro de 2000, numa apresentação em Paris, onde a Apple foi lá e apresentou o primeiro beta do que seria o seu mais revolucionário sistema operacional até aquele momento. E vendeu, acredite, eles vendiam os betas públicos por $30 para os desenvolvedores, para que eles começassem a escrever aplicativos para o macOS 10. Foi uma mudança na época muito importante. E agora a Apple resolveu terminar este ciclo, finalizar o ciclo do macOS 10 em 15 versões, sendo algumas delas com nome de gatos e depois com nomes de locais na Califórnia. O macOS Big Sur é uma big mudança para a Apple. Não é só uma questão de marketing mudar ali de macOS 10 para macOS 11. É uma nova filosofia dentro da Apple. Primeiro, porque ela deixa de lado o chip da Intel, né? E passa a usar o Apple Silicon. Então ela tira a arquitetura x86 da jogada e passa a trabalhar com um novo modelo de componente, em que você tem CPU e GPU trabalhando juntas no mesmo SoC, no mesmo SoC. Então nem dá para chamar de processador, é uma coisa totalmente diferente. E que ela já domina, porque ela faz isso no iPhone, ela faz isso no iPad. E ela adora controlar as coisas. Então, ter esse processador, tá vendo? A gente fica chamando de processador. Ter o Apple Silicon vai fazer o Mac virar de cabeça para baixo, vai mudar tudo ali dentro. Então, se você mudou o hardware, também você precisa mudar o software que vai rodar lá dentro. E o macOS 11 já traz esse início de mudança, né? Porque ele vai rodar tanto nos computadores Intel, como nos computadores que já vão vir com o Apple Silicon. E aí, os desenvolvedores vão passar 2 anos, que é esse o tempo que o Tim Cook imagina que vai durar toda essa transição, fazendo aplicativos que rodem para as duas plataformas, tanto na Intel quanto no Apple Silicon. Vai ter um tempo aí de recompilação, reescrever código, para você ter um software que consiga rodar em 2 processadores ao mesmo tempo. Mas a Apple já fez isso uma vez, então ela tem experiência para fazer essa transição de uma maneira segura e que todo mundo vai conseguir entregar o seu aplicativo rodando bonitinho no Apple Silicon em tempo. Suave? Talvez. Agora, fácil? Não vai ser muito fácil, não. 2 anos aí de muita bagunça. Mas no final, acho que vai dar tudo certo. Mas para que mudar tudo isso agora? A resposta é razoavelmente simples. Primeiro, porque a gente viu nos últimos anos como o iPhone e o iPad cresceram como plataformas computacionais. A gente vê o Apple Silicon, né, os A-Bionic da Apple, sendo processadores muito elogiados, tanto pela eficiência energética deles, como também pelo seu nível de processamento de dados, né, misturando GPU, CPU e fazendo máquinas realmente muito poderosas. Então faz sentido você trazer toda essa tecnologia para o computador. E além disso, a Apple consegue mais controle, né? Porque ela vai definir quando esses processadores ficam prontos ou não. Não fica dependendo da Intel resolver tirar a bunda da cadeira para fazer processadores melhores. Ou então quando a Intel faz processadores melhores, mas tudo errado. E pensar que a Intel foi chamada para fazer o chip do iPhone e não quis participar. Meu Deus.
E com isso a Apple vai conseguir um melhor controle, uma melhor integração entre o software e o hardware, entre o macOS e o computador, o Macintosh, que é algo que o Jobs sempre sonhou. Ele vivia dizendo, né, se você faz o seu próprio software, é melhor você fazer o seu próprio hardware. E agora ele tem todo o hardware no seu controle. Tudo ali bonitinho, feito lá naquela sala branca, que acho que não é mais tão branca assim, o Johnny Ive já saiu de lá, acho que não deve ser branca mais aquela sala. E onde é que está a inovação? A inovação? Mas essa transição deixou algumas pessoas chateadas, porque a Apple já avisou que não vai dar para instalar o Windows no Mac ARM, nesse novo Macintosh. Não vai ter mais bootcamp. Talvez virtualização. A Apple já mostrou ali o Maya rodando. Na apresentação também a gente viu o ícone do Parallels ali rodando, mas a tendência é que não dê mais para instalar o Windows no Mac. Gente, essa história de Mac ARM, já pensou agora a quantidade de Hackintosh, jailbreak que o pessoal vai inventar? O Mac vai virar um novo Doom, assim. Será que roda Macintosh nesse troço aqui? Jesus. Tô até vendo. Então, nos próximos 2 anos, teremos Macs com chips Intel e Macs com chip Apple Silicon sendo vendidos ao mesmo tempo e um software, um sistema operacional que vai rodar nas duas plataformas. Essa é a promessa. Agora, o que vai acontecer depois disso? Será que a Apple vai realmente deixar a Intel de lado e vai ficar só com o Apple Silicon? Ou será que ela vai ter ainda algum tipo de parceria para o Mac Pro, por exemplo? Será que ela vai conseguir desenvolver um Apple Silicon super poderoso para rodar no Mac Pro? Essas dúvidas ainda estão meio que ainda insolucionadas. A gente não sabe como é que vai ser nos próximos 2 anos. O que temos certeza é que a Apple vai desenvolver a sua linha de Macs com o Apple Silicon. Mas se ela vai deixar a Intel de lado completamente, não dá para saber. Gente, do fundo do meu coração eu torço pra esse troço dar certo, esse Mac com Apple Silicon, sabe? Os benefícios são muitos, é muito bom, cara. Imagina, a Microsoft há uns 3 anos que vem prometendo aí um notebook com processador Qualcomm que tem bateria que dura até 1 semana. Imagina a Apple fazendo um negócio desse. Vai durar 1 mês a bateria desse troço. E não vai levar 3 anos pra pegar. Não vai, a Apple vai fazer esse negócio pegar rápido. Vai ser só, virou, vai pegar. Todo mundo vai usar. Vai ser, uma beleza. Se você acha que esse troço aí de transição vai ser um negócio meio complicado pra Apple, relaxa, meu amigo. Ela sabe, ela tem experiência desse troço. Já não é a primeira vez que ela tá fazendo. Essa, na verdade, essa transição do Intel pro ARM, já é a 4ª transição da Apple. Grandes transições, de mudar praticamente tudo. Então, vê umas antiguidades da tecnologia agora. Segura. A Apple reinou soberana nos anos 80 com o Apple II. Aí veio o IBM PC. Aí a Apple lançou o Macintosh com a sua interface gráfica. Aí veio o Windows. E aí a Apple começou a perder muito terreno, principalmente para os processadores Intel, que eram muito mais velozes. Então a Apple resolveu mudar de processador. Ela usava um processador da Motorola 68K. Era uma linha de processadores que veio usando desde o Apple I lá atrás. Só que aí ela precisava de ajuda para fazer esse negócio. E aí ela chamou a IBM. IBM? Mas a IBM não era do mal? Pois é, essa mesma IBM aí, junto com a Motorola e a Apple, fundaram um consórcio chamado AIM. Por sinal, a AIM, para quem é nerd, a AIM era uns vilões dos Vingadores, eu acho. Então a Motorola, a Apple e a IBM fundaram um consórcio e criaram o PowerPC. É um processador que usa uma tecnologia completamente diferente da Intel e era muito rápido. O problema aí era fazer com que os softwares que foram criados para o sistema antigo, para os processadores antigos, 68K, pudessem rodar também no PowerPC. Aí a Apple criou um emulador do processador 68K que vinha instalado dentro do sistema. Facilitava a vida do desenvolvedor, que podia ter um tempo para criar um novo código, refazer o código do seu aplicativo, do seu programa, mas aí o problema é que rodava muito lentamente, mas funcionava. Parecia que tudo ia ser às 1000 maravilhas, mas não foi bem assim. O PowerPC acabou não pegando, não engrenando como deveria, e aí hoje ele só é visto em alguns consoles de videogames e uns satélites aí, por aí no espaço sideral. É um processador de outro mundo, de verdade. No início dos anos 2000, houve uma outra grande transição na Apple, mas essa não envolveu o hardware, era só uma transição de software. Como a gente falou, a Apple vinha perdendo terreno
pro Windows PC, e aí ela resolveu que tinha que mudar o sistema operacional dela. O problema é que ninguém se entendia lá dentro, era uma grande confusão, e aí eles pensaram assim, por que a gente vai desenvolver um software, um sistema operacional? Vamos comprar um aí. Sistema operacional, você vai no mercado e compra um novo. Beleza? A Apple tinha duas opções. Uma delas era o BeOS, feito pelo Jean-Louis Gasset, que era um ex-funcionário da Apple, e a outra opção era o Next Step, que era da Next, de Steve Jobs, um outro ex-Apple. Os dois eram uns malas. Era só escolher o mala que seria melhor para a Apple. Adivinha quem foi? Pois é, Steve Jobs voltou para a Apple, deu um golpe de estado no Gil Amélio e aí começou a fazer as coisas do jeito dele. E entre 97 e os anos 2000, início dos anos 2000, ele pegou e começou essa grande estratégia de mudar o macOS, do macOS clássico para o macOS 10. E aí a grande mudança estava no núcleo do sistema operacional, que passava a ser Unix, muito mais robusto, muito mais intransponível, muito mais eficiente. E aí o macOS 10 foi construído em cima dessa plataforma. Como é que você pegava então e fazia com que os programas antigos rodassem no macOS 10? A Apple criou um emulador de macOS clássico, o famoso ambiente Classic, que ficava dentro do Mac, então você podia continuar usando programas antigos de maneira lenta dentro do macOS 10. Isso levou cerca de 2 anos até que finalmente a Apple pudesse abandonar todo o legado do macOS Classic e ficar só com o macOS 10. Quem é mais antigo vai lembrar que o Steve Jobs inclusive fez o funeral do macOS 9, quando a Apple finalmente rodava só computadores usando o macOS 10. Steve Jobs no seu mais puro de Steve Jobs da vida, né? Steve Jobs sendo Steve Jobs, fazendo funeral. Então, resumindo, processador PowerPC, mais poderoso que Intel. macOS 10, sistema operacional melhor que o Windows. Então a Apple tava, super bem na fita. Não necessariamente. Apesar de todos os esforços, o PowerPC apresentava graves problemas. O principal deles é que o G5 esquentava tanto que você não podia colocar ele em computadores como o Mac Mini e os PowerBooks, que eram os notebooks da época. Então, Steve Jobs teve que olhar para trás e falar assim, vamos ter que usar o plano B. Qual que era esse plano B? Macs rodando processadores Intel. Há vários anos rolavam boatos de que a Apple já tinha Macs rodando processadores Intel. E aí, o que aconteceu foi que Steve Jobs resolveu transformar o plano B em plano A e trouxe os Macs rodando Intel em 2004, numa WWDC. Ele avisou que seria uma transição de mais ou menos 2 anos. Parece que transições duram 2 anos, sabe? Uma coisa assim. Ia ser desse jeito. O pessoal ia ter que recompilar os seus aplicativos para a nova plataforma, de PowerPC para Intel. Durante um tempo, o macOS 10 tinha lá dentro um emulador, que era o Rosetta, que transformava os códigos de PowerPC para processador Intel, então rodava dentro do macOS. Enquanto isso, os desenvolvedores podiam comprar Macs com os processadores Intel antes deles serem lançados para poderem adaptar os seus softwares para a nova plataforma. E essa transição realmente durou 2 anos. Depois disso, a Apple abandonou completamente o PowerPC, não fabricou mais nenhum computador usando essa tecnologia e o Rosetta foi desligado. E chegamos finalmente em 2020 com a 4ª transição agora do Intel para o Apple Silicon. Ela será basicamente muito parecida com o que aconteceu na época do PowerPC para o Intel. Os desenvolvedores também terão acesso a um computador já rodando o Apple Silicon para poder reescrever seus aplicativos e ver se está tudo funcionando. Esse Mac Mini, inclusive, já está sendo entregue para alguns desenvolvedores e custa $500. E nesses 2 anos, dentro do macOS 11, haverá lá um emulador chamado Rosetta 2, que ele é quem vai interpretar os códigos de aplicativos Intel para Apple Silicon. Então deve ser uma transição bem tranquila, sem muitos percalços, né? E aí depois de 10 anos? Depois Encontrei isso na internet. Você encontrou, né, Siri? Sempre encontra as coisas. E depois desses 2 anos, será que teremos Macs mais baratos, porque não precisa mais pagar licenciamento para Intel? Ou será que eles vão ser mais caros, porque, afinal de contas, a Apple gastou um monte de dinheiro para desenvolver esses chips? Daqui 2 anos. Terá? Provavelmente sim.
Mas pra Intel... sei não. É isso aí, meninos e meninas! Vou ficando por aqui. Foi um prazer voltar aqui no Loop Infinito para este vídeo especial contando um pouco sobre a história do macOS, das transições que a Apple passou nos últimos anos. Eu vou ficando por aqui e um abraço! Mas de longe, tá? Sem abraçar mesmo, assim. Distanciamento social, hein?